Olá, meus clarificados e clarificadas, Allianz Arena por aqui. Falar um pouquinho dessa sexta-feira e dessa grande final entre PSG e Internacional para trazer um pouquinho do clima aqui, do que eu espero desse jogo. Não vai ser um vídeo muito longo, eu sempre falo isso e acaba sendo um pouco longo, mas espero que não seja porque o dia foi pesadíssimo por aqui, mas não queria deixar de aparecer. Então, se você tá por aí, deixa o like porque super me ajuda. A gente queria ter chegado à meta de 50 mil inscritos até a final dessa Champions. Não vamos bater, mas talvez a gente chegue ao quê? A 48 mil? Quem sabe? Faltam o quê? Uns gato pingado por aí. Então, se inscreve no canal e, claro, aquele comentário que eu já vou pedir. Quero palpites. Palpites para esse jogo. Vou dar o meu palpite no fim deste vídeo. Seguinte, é um PSG e uma Inter que tem algumas coisas em comum quando a gente fala de futebol, porque são duas equipes que dão prioridade para o coletivo, são duas equipes que têm técnicos que trazem uma personalidade e um trabalho muito forte, duas equipes muito táticas, muito equilibradas, inclusive, apesar de, claro, terem tido momentos de desequilíbrio na temporada, mas em geral são equipes no sentido de organização muito equilibradas, né? Não são equipes que têm uma disparidade muito grande entre ataque e defesa, são equipes que têm bons ataques e boas defesas. Acho até que a Inter sabe se adaptar um pouco mais do que este PSG, que não tem uma defesa ruim, mas tem uma defesa menos sólida do que a dessa Internacional. E aí, claro, tem um caminho diferente nessa Liga dos Campeões, mas são equipes que têm algumas coisas em comum. Nesse sentido de coletividade, a Inter também sabe pressionar quando quer. O PSG conta com isso como uma das suas armas principais, né, de pressionar. Vou parar o vídeo e já volto. Enfim, voltei inclusive de outro lugar, precisei gravar outras coisas ali e eram prioridade. Mas enfim, eu estava falando sobre algumas similaridades entre as duas equipes, mas com um clima aqui, na minha opinião, bem diferente, tá? A Inter chega depois de ter perdido uma final há 2 anos e essa sensação de ter perdido há 2 anos e agora você ter uma segunda chance, e sabe-se lá quando você vai ter outra, ainda mais com uma equipe que já tem uma média de idade muito próxima de 30 anos, traz uma carga de tensão e uma carga de nervosismo de que é agora ou é agora, que o PSG não tem. O PSG pareceu mais tranquilo nessa sexta-feira, uma equipe que tem uma média de idade mais para próxima de 24 anos. Então, a Inter é uma equipe de agora. E o PSG é uma equipe que pode ganhar agora, mas que pode ganhar muito mais, ou de novo, ou ter outras chances em 2, 3, 4, 5 anos. Então, eu acho que isso trouxe um pouco do tom das coletivas. O Inzaghi falou em transformar vontade em concentração e não em obsessão. Então o discurso era bem diferente, enquanto o Marquinhos falava que uma das conversas do vestiário foi sobre aproveitar o momento dessa final. Então o clima é bem diferente. É um PSG que deve ir com praticamente a mesma equipe que a gente viu nessa reta final, com bastante força, né? Com Donnarumma sendo absolutamente decisivo no mata-mata. Ele e Sommer, na verdade, têm um papel muito importante nesse jogo. A gente teve grandes finais sendo decididas por grandes goleiros, né? Então talvez seja o caso também deste sábado. E aí a gente tem Hakimi, outro jogador muito importante desse PSG, Nuno Mendes, que fez assim um mata-mata, especialmente contra o Liverpool, assim, espetacular. A gente tem também Marquinhos e Pátio no meio-campo, o Vitinha, o João Neves e o Fábio Ruiz. E aí o ataque, que tem uma dúvida entre o Désiré Doué e o Barcola, já falo sobre isso, Kvaratskhelia e Dembélé. A dúvida ali entre o Barcola e o Désiré Doué, e se fala muito aqui que é o Barcola que vai ganhar essa vaga. Ele fez 2 gols na Copa da França e deu uma assistência. Não só pelo grande momento que ele está vivendo mais recentemente, apesar de que o Doué também estava, mas porque a análise parece ser: no início de jogo, a gente talvez tenha uma partida um pouco mais aberta, porque a Inter também sabe sair para a partida um pouco mais e que com isso o Barcola pode aproveitar os contra-ataques, a velocidade, e a Inter com as linhas um pouco mais, não tão baixas, né? Nem a Inter sabe se adaptar muito em relação a isso. Então, parece que o Barcola pode ganhar nessa história, porque o que é o pensamento? O Désiré Doué é um jogador que pode mudar mais a partida caso a Inter
por exemplo, faça um gol e baixe completamente a sua linha de defesa. Com isso, o Désiré Doué é um jogador de mais espaços curtos, de mais drible, de conseguir mais se enfiar em defesas mais fechadas, em blocos mais baixos do que o Barcola, que precisa mais de velocidade de campo. Então, por isso, tem um pouco dessa análise. Eu concordo por esse lado, nesse tipo, só que a gente não sabe como é que a partida vai se desenrolar. Talvez um Barcola numa Inter cansada no segundo tempo também seja interessante. Então aí vamos ver o que é que o Luiz Henrique vai transformar. Mas assim, o Luiz Henrique é o grande personagem dessa final. A história dele, depois de 10 anos, podendo conquistar novamente uma tríplice coroa, emocionalmente existe algo muito importante para ele nessa final, porque naquela final em 2015 ele comemora a tríplice coroa com o time do coração dele, que é o Barcelona, com a filha dele, a Xana, que 4 anos depois daquela final, quando tinha apenas 9 anos, perdeu a batalha contra o câncer. E o Luiz Henrique tem uma história muito inspiradora de como ele lida com essa dor, que é uma dor que, enfim, a gente não pode nem imaginar, e ele transforma isso em inspiração. E ele diz que tem um sonho de repetir a celebração, que ele lembra muito bem, que é com a Xana segurando uma bandeira do Barcelona no centro do campo, ele fazer isso com o PSG e com a presença dela de forma espiritual. E é um PSG que tem a cara dele, porque se aquele Barcelona de 2015 era do MSN, e claro que tinha um trabalho muito grande de um treinador, a gente sabe que não basta ter estrelas, precisa ter um trabalho, mas era o Barcelona do MSN. Este PSG é o PSG do Luiz Henrique. Ele já falou que é um projeto muito mais autoral, segundo ele, é o melhor trabalho na carreira dele. E vamos ver se esse trabalho vai acabar com um título inédito, com o PSG, com torcida por aqui. A final em 2020 contra o Bayern de Munique foi em pandemia, não teve torcedor. Então, seria algo realmente bem emocional e bastante bonito até de ver em relação ao Luiz Henrique. A Internacional, para mim, corre esse risco de ter essa sensação de que é agora ou agora e acabar se perdendo um pouco na partida, apesar de que é uma Inter experiente. Não é que eu consiga imaginar isso, mas ainda assim pode ser um cenário em que a Internacional sinta um pouco nesse sentido, desse nervosismo que o PSG, para mim, não está sentindo tanto. Mas é uma Inter muito forte, é uma Inter que tem uma verticalidade que eu acho que o PSG ainda não enfrentou nessa temporada. É uma Inter que tem um estilo muito diferente do que o PSG veio enfrentando nos últimos jogos. O PSG, depois do Brest, faz um mini campeonato inglês, né, batendo Liverpool, Aston Villa e Arsenal. Inclusive, é o primeiro jogo oficial entre essas duas equipes. Então, tem um desconhecido aí desse PSG, dessa Internacional. Então, vamos ver como é que isso se desenrola. Eu estou bem ansiosa, eu acho que pode ser uma partida bem boa. E é isso, eu não queria deixar de passar por aqui. Quero os palpites de vocês, disse que ia dar o meu. Para mim vai ser 2-1 PSG, tá? Não acho que vai ser um jogo de muitos gols, eu tô com 2-1. Vamos ver se é isso que acontece. E eu volto depois do jogo para contar um pouquinho para vocês e dar minha opinião. É isso, gente. Bom final de semana e bom sábado de Liga dos Campeões TNT e Max.